Olá, meus amores, eu sou a professora Elaine Lima e hoje vamos a mais uma aula de design de sobrancelha e depilação. Continuando com a nossa aula de revisão, tá? Preparei mais alguns conteúdos para que a gente possa rever tudo aquilo que já foi aplicado nesses meses que nós estamos praticando tudo em videoaula. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Porém, hoje vamos falar de todos os instrumentos, né? Os objetos, a aparelhagem que nós utilizaremos para fazer o designer de sobrancelha. Tá? Muitas alunas ficam na dúvida do que comprar, o que não comprar, o que utilizar. Então, hoje eu vou passar para vocês um enxuto, né? De tudo aquilo que nós utilizaremos nas aulas, tá? Então, nós vamos começar pelo adstringente, tá? O adstringente nós utilizamos para fazer a limpeza, né, da sobrancelha, da parte onde nós realizaremos o procedimento, tá? Pode ser um adstringente da sua preferência, não tem, assim, uma obrigatoriedade de marca ou de produto, tá? Tudo aquilo que for da tua preferência. E também com valores bem acessíveis, né, para ficar mais fácil para a gente conseguir trabalhar, tá? Depois nós utilizaremos o algodão, onde nós aplicaremos o adstringente para fazer a limpeza, a asepsia da pele, onde nós vamos trabalhar, tá? Adstringente algodão, 1 ou 2 vezes passando sobre o local onde nós vamos trabalhar para tirar toda a oleosidade da pele, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito, o lápis fixar bem na hora de fazer a marcação, tá? Ou com a linha, como já foi visto em aula também, certo? Temos aqui também o instrumento paquímetro, tá? Esse daqui é bem bonitinho, mas tem outros mais simplesinhos, tá? Aqui nesse paquímetro já vem as marcações aqui, ó, se vocês conseguem ver bem, tá? Já tem as marcaçõezinhas bem bonitinhas, com todos os números que nós já aprendemos também das marcações, tá? Esse é o paquímetro que nós utilizamos para fazer a marcação perfeita das sobrancelhas, tá? Temos também a linha, eu gosto muito de utilizar a linha 10, ó, para vocês observarem aqui. Eu gosto muito dessa linha porque ela é mais resistente e ela me dá segurança para realizar o meu trabalho, tá? Existem outros tipos de linhas também no mercado, que hoje em dia já são bastante requisitadas, né? E vocês podem adquirir a linha da preferência de vocês, tá? Voltando um pouquinho no paquímetro, este paquímetro é o do tamanho grande, tá? Eu gosto muito do tamanho grande porque me dá mais segurança no meu trabalho. Mas também nós temos um menorzinho, que ele é mais ou menos desse tamanho, com os bicos mais pequenos, né? Menores, no caso, para serem feitas as marcações, tá? Mas eu, particularmente, prefiro o grande, que me dá mais segurança no meu trabalho, tá, meus amores? Já falamos do adstringente, do algodão, do paquímetro, da linha, e agora vamos, então, aos lápis de marcação, tá? Nós temos aqui 4 lápis, tá? Esses 2 aqui são lápis normais, porém, ela sai com mais facilidade, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eles fazem a marcação sem problema nenhum. Esse é o marrom. Este daqui é o lápis branco, que nós podemos utilizar também para fazer a marcação da sobrancelha. Então, esses 2 lápis, eles são bem baratinhos, tá? Eu gosto muito de utilizar essa marca da Bella Femme. Olha. Se vocês conseguem ver. É a marca da Bella Femme, tá? A marca da pombinha. Eles são muito baratos também, bem acessíveis ao nosso dia a dia, ao nosso custo, né? E a gente consegue encontrar na maioria das lojas de cosméticos, tá, meus amores? E esses outros 2 aqui são os lápis dermatográficos, tá? Esse lápis dermatográfico, ele já é mais para a parte profissional mesmo, tá? Onde nós utilizamos ele para fazer a marcação da micropigmentação, da microblading, tá?
E aí nós utilizamos esse lápis dermatográfico. Esse daqui é o preto. Ele vem com essa cordinha aqui, ó, para que a gente possa puxar a cordinha e fazer o apontamento dele, tá? Então, você puxa e você, em volta dele vai sair um pedaço da casca, da onde ela começa a sair daqui de cima, e depois você faz só o afilamento da ponta do lápis dermatográfico para que você possa utilizar de uma maneira mais correta, tá? Ele também faz a marcação, porém, este lápis, ele precisa de um pouquinho mais de paciência para fazer a marcação, só que para que ele seja retirado, exige um pouquinho mais de esforço, tá? De produto, no caso, para que ele seja retirado. Isso daqui é o essencial para que a gente possa fazer a marcação e ela não nos deixe na mão na hora de fazer o designer da sobrancelha, tá? Temos aqui também a escovinha, né, pra gente pentear a sobrancelha na hora de fazer o designer, como foi ensinado. Nós penteamos o corpo da sobrancelha para cima, a cauda da sobrancelha para baixo, e aí automaticamente utilizamos a tesourinha, né, para que a gente possa fazer o aparamento desses pelos, utilizando a tesourinha, sempre rente ao desenho que foi feito do designer de sobrancelha. Essa é a tesourinha de ponta fina, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa tesoura, que ela me dá uma propriedade no trabalho, tá? Mais segurança no trabalho. E também existem as tesourinhas com uma ponta arredondada, para que não machuque o cliente. Se você não tiver muita segurança ainda de trabalhar com a tesourinha, você pode sim adquirir aquela tesoura com a ponta mais arredondada, para que você faça um trabalho com mais segurança, não tem problema nenhum, tá? Então, agora vamos falar da navalha. Eu gosto muito dessa navalhinha aqui, porque ela me dá um trabalho mais preciso e não me deixa correr riscos de tirar os pelos que eu não quero tirar da sobrancelha da minha cliente, tá? Eu gosto muito para fazer só a finalização do trabalho, tá? E eu não gosto muito de fazer a sobrancelha na navalha. Por quê? Porque quando eu utilizo a navalha, os pelos, eles começam a nascer mais grossos, tá? Pode ocasionar também do encravamento dos pelos, dificultando, assim, a retirada dos pelos na hora de fazer o designer da cliente. Então, eu não aconselho muito fazer a sobrancelha na navalha. Porém, existem clientes que preferem por questão de menos dor, por questão de mais facilidade no trabalho e mais rapidez. Porém, se você fizer uma sobrancelha na navalha, ela vai durar aí de 2, 3, 5 dias no máximo e já vai começar a aparecer os pontinhos pretos dos pelos nascendo. É diferente de quando faz a epilação, como nós já falamos, que você retira os pelos pela raiz, né? E aí tem, assim, um maior prolongamento do nosso trabalho. E também os pelos, eles vão crescer mais finos e em menos quantidade, tá? Então, essa é a navalha para finalização do nosso trabalho. Tirar aqueles pelinhos mais fininhos que não saíram na pinça, para deixar o designer perfeito, tá? As pinças agora, tá? Essa é uma pinça de ponta fina, que eu gosto muito de retirar aqueles pelos mais difíceis, aqueles pontinhos pretos que estão começando a encravar, tá? E essa é uma pinça de ponta diagonal. Ela não é ponta reta, ela é diagonal. Olha só para vocês verem. Eu gosto muito de trabalhar com essa pinça de ponta diagonal, porque ela me dá mais acerto na hora de retirar os pelos, tá? Você posiciona na sobrancelha da sua cliente, seguindo o designer que foi feito, e vai fazendo a retirada dos pelos do traço para fora. Então, ela me dá mais segurança no trabalho. Porém, também, quem preferir trabalhar com a pinça de ponta reta, não tem problema nenhum, tá? É só questão de adaptação do trabalho, certo, meus amores? Falamos, então, de todos os materiais, agora vamos falar um pouquinho de materiais para fazer a tintura com a rena, tá? Eu tenho aqui a caixinha da rena Expressão Facial, que é uma rena muito boa, muito utilizada, a fixação dela é ótima, tá? Na caixinha vem o vidrinho contendo o pozinho com a rena e vem o vidrinho de fixador, tá? Nós misturamos os dois e fazemos a misturinha para rena. Qual é a textura da misturinha? É quando ela fica na textura de uma mostarda, nem muito líquida, nem muito sólida, para que a gente possa fazer o espalhamento na sobrancelha da cliente, tá?
E pra gente fazer essa misturinha, nós vamos precisar utilizar um DAPEN, tá? Que é esse potinho aqui. Este daqui, ele é tipo um anel que nós encaixamos no dedo para nos facilitar o trabalho, tá? Nós molhamos o pincel aqui e passamos na sobrancelha da cliente. Porém, ele também tem só o vidrinho, sem esse buraquinho aqui da frente, do meio dele, nós temos só o vidrinho, que aí vem aqui com um batoque dentro, né? E nós fazemos a mistura aqui dentro desse batoque, tá? Isso daqui é só para facilitar o manuseio na hora de fazer o trabalho, o procedimento na sobrancelha da cliente, certo? E para fazer essa aplicação, nós utilizamos o pincel chanfrado, tá? O que é chanfrado? É com essa pontinha, ó, na diagonal, tá? É a mesma coisa da pinça chanfrada e o pincel chanfrado, tá? Então, eu gosto muito de utilizar o chanfrado, porque também ele me dá mais segurança na hora da aplicação na sobrancelha da cliente, certo? Então, nós já falamos de todos os materiais que nós utilizamos para fazer o design da sobrancelha, e não podemos esquecer dos mais importantes, né? Que são os EPIs, os materiais de proteção individual, né? Equipamentos de proteção individual. No caso, que seriam as luvas, né? As luvinhas de borracha, né, de látex. Também tem aquelas transparentes, né, que são mais conhecidas como luva de silicone. Eu gosto muito de trabalhar com aquelas luvas transparentes, principalmente para depilação, que ela me dá mais segurança no trabalho e não gruda tanto na cera. Eu consigo manusear melhor, ter um melhor manuseio do meu trabalho, tá? Temos também as máscaras descartáveis. Essa é uma máscara que nós utilizamos para fazer o procedimento, tá? Porém, terminou o nosso trabalho, essas máscaras, elas são descartadas, tá? Elas são jogadas fora. Então, eu aconselho a vocês a utilizarem esse tipo de máscara, tá? É uma máscara acrílica, e aí terminou o procedimento com a sua cliente, você faz a higienização da máscara, e aí você pode reutilizá-la sem problema nenhum. Essa máscara, ela é muito top. Tá, deixa eu só desencaixar aqui. Você faz o encaixe dela aqui no queixo e coloca as duas alcinhas atrás da orelha. E aí você consegue trabalhar e conversar com a cliente naturalmente, porque a máscara nada mais é para proteger a sua cliente da sua respiração. No caso, às vezes a gente fala, espirra um pouquinho de saliva, então a máscara, ela tem essa função de proteger, né? E a gente também não ficar baforando no rosto da cliente, que isso é muito constrangedor, tá? Isso é muito desnecessário. Então, nós temos que ter todo esse cuidado em relação à cliente. E também temos a touca descartável, né? Que nós colocamos em nós mesmos e também na nossa cliente. E como eu disse anteriormente, todos esses materiais, eles são encontrados facilmente em lojas de cosméticos, tá? Os valores são bem acessíveis, e se vocês comprarem todo o material de uma vez só, sai muito mais barato, né? Do que você ficar comprando picadinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu aconselho, quando vocês forem fazer a compra dos materiais, vocês comprem um montante só, tá? A luva, ela vem em caixinha. A touca também, ela vem ou em saquinhos ou em caixinhas com 10, 20, 50 ou 100 unidades, que sai num valor bem mais acessível. A máscara descartável, se você não quiser comprar aquela acrílica, ela também vem em maior quantidade, para que o valor seja bem mais acessível, tá, meus amores? Então, esses são os materiais que nós utilizamos para fazer o design de sobrancelha. Vamos fazer a marcação com o paquímetro, para deixar o esboço perfeito. E depois vamos fazer a retirada, a epilação, a retirada dos pelos pela raiz, com o instrumento pinça, tá? Lembrando de utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, luva, máscara, touca, e também protegendo a nossa cliente com a touca e agora principalmente a máscara, né? Nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, tá? Então, de primeira instância, vamos utilizar o nosso paquímetro e o lápis branco para marcação, tá? O primeiro passo que devemos fazer antes de iniciar a marcação é fazer a higienização do local. Utilizamos o algodão e o adstringente para fazer essa higienização.
marcamos bem o local onde vai ser trabalhado. E agora podemos começar os trabalhos. Primeiramente, encontraremos o ponto central da face da nossa cliente, depois os pontos iniciais, o ponto alto, o ponto final, a altura do ponto alto, a altura do ponto central e a altura do ponto final. Depois, a espessura do ponto inicial e a espessura do ponto alto. Todas as marcações antes de iniciarmos a retirada dos pelos. Para a gente fazer a marcação do ponto central, eu vou pedir para minha cliente retirar um pouco a máscara, somente para fazer essa marcação, porque eu vou precisar do centro do arco do cupido, o centro do nariz e o centro da testa. Esse paquímetro, ele não tem a haste de profundidade, porém eu vou utilizar essa parte do corpo do paquímetro mesmo para iniciar essa marcação. Vou marcar o corpo do paquímetro, a pontinha do corpo do paquímetro com um lápis branco, centro do arco do cupido, centro do nariz e centro da testa. Fiz a marcação, certifico de que está realmente no centro. E agora eu peço para minha cliente colocar a máscara novamente. E vou iniciar a marcação. Preciso encontrar qual é o valor de espaço de glabela que eu tenho de uma sobrancelha para outra. Lembrando que esse espaço varia de 2 a 3 centímetros. Eu venho aqui com o meu paquímetro. Vocês veem que vai ficar muito distanciado nesse caso da minha cliente. Eu tinha colocado 2,5 no paquímetro, 2,5 centímetros no paquímetro. Eu vou comer muitos pelos da sobrancelha e eu vou estragar esse desenho. Então, eu volto para os 2 centímetros. 2 centímetros marcado no paquímetro. Eu venho aqui e verifico se realmente são os 2 centímetros. 2 centímetros corretos. Porém, eu não faço essa marcação diretamente no rosto da minha cliente. Porque pode ser que uma sobrancelha esteja mais torta do que a outra, esteja incorreta. Então, eu faço o quê? Eu divido esses 2 centímetros por 2, que eu terei 1 centímetro. Então, a partir do ponto central, eu marco 1 centímetro. Um centímetro em uma sobrancelha e marco 1 centímetro no início da outra sobrancelha. Já tenho o ponto central e já tenho os pontos iniciais. Agora, eu vou fazer a marcação do ponto alto da sobrancelha, que é de 4,5 centímetros. A partir do ponto central, eu marco 4,5 centímetros na sobrancelha. Depois, eu preciso encontrar o ponto final, o tamanho do ponto final dessa sobrancelha, que varia de 5 a 7 centímetros. Então, eu venho, verifico qual é o tamanho da sobrancelha da minha cliente, no caso dela de 6,5 centímetros, e faço a marcação com o meu paquímetro. Fiz toda a marcação da parte superior da sobrancelha. Ponto central, ponto alto e ponto final. Agora, vou iniciar a marcação da parte inferior da sobrancelha, a altura inicial, a altura do ponto alto e a altura do ponto final. A altura inicial é de 1,5 centímetro. A partir do ponto lacrimal até a base da sobrancelha, eu marco 1,5 centímetro. A altura do ponto alto, 2,5 centímetro. Eu vou utilizar o 1,5
que eu encontrei de base e vou acrescentar mais 1 centímetro e me dará 2,5. A partir do meio da linha dos cílios, eu inclino meu paquímetro na direção da marcação do ponto alto e faço a marcação da altura do ponto alto. Agora, a altura do ponto final, que é de 2 centímetros. No cantinho dos olhos, na direção da onde eu encontrei o ponto final, eu venho e faço a marcação. Agora, eu vou utilizar, mais uma vez, o arco do cupido da minha cliente. Dá licença. Eu vou utilizar metade do arco do cupido, que é do meio do centro da boca até o altinho dos lábios. Essa marcação da espessura da sobrancelha, ela se dá de 6 a 9 milímetros. 1 centímetro já é considerado uma sobrancelha muito grossa. Porém, nós fazendo essa medição, normalmente dá certinho, ó. No caso da minha cliente, ela tem 7 milímetros da metade do arco do cupido, que é do centro até o primeiro altinho aqui da boca, dos lábios. 7 milímetros, eu venho na onde eu fiz a base da altura da sobrancelha e eu faço a marcação. Ah, professora, mas vai ficar um pouco dentro dos pelos da cliente. É normal, porque os pelos que estão em excesso, nós vamos fazer a retirada. Desde que a sobrancelha não fique muito fina e você não fuja do esboço natural da sobrancelha da sua cliente, é correto os traços passarem por dentro dos pelos para que a gente possa fazer esse desenho corretamente. Encontrei a espessura do ponto inicial, agora eu vou encontrar a espessura do ponto alto, que normalmente é metade do que encontramos no início. Então, se eu encontrei 7 milímetros aqui, aqui será 3,5. Porém, eu afinarei muito a sobrancelha da minha cliente. Então, eu posso sim acrescentar alguns milímetros para que esse ponto alto fique um pouco mais espesso, mais grosso, tá? No caso da minha cliente, 5 milímetros. E agora, para encontrar a espessura do ponto final, eu não utilizo mais o paquímetro, agora somente o lápis de marcação. Traços finos, retos, e sempre ligando os pontos para que me dê esse esboço perfeito da marcação que foi realizada. Vou ligar a parte inferior. O ponto final morrendo sempre em 0. A parte superior. E a parte do ponto final morrendo sempre em 0. Ah, meu traço ficou muito grosso. Eu não vou conseguir trabalhar com esse traço grosso, não tem problema. Nós utilizamos novamente o adstringente e utilizamos um cotonete ou um palito com algodão na ponta e nós vamos fazer a correção desse traço que ficou grosso, para que a gente possa trabalhar com o esboço perfeito da nossa cliente. Então, aqui eu já tenho o desenho perfeito da sobrancelha da cliente e agora eu vou iniciar a epilação, a retirada dos pelos. Pode colocar a máscara, por favor? A retirada dos pelos da sobrancelha. Tudo que estiver do traço para fora, todos os pelos que estiverem fora do meu esboço, eles serão retirados, tá? Se existir a necessidade de fazer o aparamento dos pelos, nós vamos utilizar a escovinha. Se existir a necessidade de fazer o aparamento dos pelos, nós utilizamos a escovinha. A parte do corpo da sobrancelha, que é do início até o ponto alto, nós penteamos pra cima.
Utilizando a tesoura, nós fazemos o aparamento desses pelos, das pontinhas dos pelos. Por que das pontinhas? Porque normalmente um fio muito longo, ele faz a cobertura do espaço vago que existe posteriormente dele. Então, se eu cortar muito esses pelos, eu vou deixar a minha sobrancelha falhada. E a parte da cauda da sobrancelha, que é do ponto alto até o ponto final, eu penteio a sobrancelha para baixo e novamente faço o aparamento das pontinhas dos pelos, se houver necessidade. Não são todas as sobrancelhas que precisam desse aparamento. Após feito esta parte, nós iniciaremos a retirada dos pelos. Utilizaremos o instrumento pinça. O local onde vai ser realizado a retirada dos pelos, a epilação, eu vou esticar bem esse local para que a minha cliente não sinta dor e também para que eu não belisque a região onde eu estou trabalhando, tá? E eu levantando essa sobrancelha esticada na diagonal, já me dá a visão de todos os pelos que eu vou fazer a retirada, tá? Então, utilizando a pinça, sempre retirando os pelos na direção do crescimento, do traço para fora. Sempre esticando bem, para aliviar a dor que a cliente possa vir a sentir. Faço a retirada de todos os pelos que estão do meu traço do esboço para fora. Realizei a retirada da parte inferior, agora eu venho trabalhando a parte superior e não esquecendo também da parte da glabela da minha cliente, que também tem que ser feita a limpeza desses pelos, do excesso de pelo. Ah, mas eu não gosto de utilizar a pinça para fazer a retirada dos pelos. Eu posso fazer com a navalha? Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar a navalha para fazer o designer da sobrancelha. Por quê? Em primeiro lugar, a gente não faz a retirada completa dos pelos, a gente faz somente a depilação, a gente apara esses pelos, a gente corta o pelo no meio. E automaticamente, esse aparamento dos fios acaba que engrossando esse fio da sobrancelha. E não é o nosso desejo, tá? E também, o nosso designer, ele vai durar pouco tempo, né? Porque o pelo, ele aparado e não retirado completamente da raiz, ele vai nascer mais rápido. Então, automaticamente, o designer, ele vai se estragar, ele vai se acabar mais rapidamente. Fiz a retirada do excesso dos pelos. Agora, com o algodão, eu faço a limpeza dessa sobrancelha.
para analisar se precisa de retirar mais algum pelo que esteja atrapalhando o meu designer. E aí eu faço essa correção e finalizo o meu trabalho. Lembrando que a retirada dos pelos, ele tem sempre que ser em fileiras. O pelo ele tem que ser tratado em fileiras, para que a gente não faça nenhuma retirada errada desses pelos para estragar o nosso designer, tá? O nosso esboço. Tirei os pelos que estavam atrapalhando o meu desenho. E finalizei o meu trabalho. Então, eu já tenho uma sobrancelha já pronta, tá? E é isso. Depois realizamos o mesmo procedimento na outra sobrancelha, lembrando que todas as medidas que eu colocar nesta sobrancelha, na sobrancelha esquerda, terá que ser colocado na sobrancelha direita, tá? Ah, mas deu menos aqui no valor da altura inicial, deu menos no valor da altura do ponto alto, deu menos ou mais no tamanho total da sobrancelha, não tem problema. Tudo é de acordo com o rosto da nossa cliente, tá? Todas as sobrancelhas são iguais? Não. Todos os formatos de rosto são iguais? Não, não são. Então, pode ser que seja sempre para mais ou para menos, tá? Esses valores que eu passo para vocês é apenas o pontapé inicial para que a gente possa iniciar o designer da nossa sobrancelha, o esboço da nossa sobrancelha, tá? Outra coisa, a cliente ela chegou com uma sobrancelha super fina e precisa que você faça um milagre na sobrancelha dela de deixá-la mais grossa, arqueada. Você vai conseguir esse procedimento, esse progresso logo de primeira instância? Não, tá? Isso será progressivo. Você vai acolher essa cliente, você vai dizer a ela quais serão os procedimentos realizados e aí sim você vai iniciar esse trabalho para que a sobrancelha da sua cliente fique do jeito que ela deseja que esteja, tá? O nosso trabalho é esse, designer de sobrancelha, desenhar as sobrancelhas, tá? E a gente realizando esse processo com amor, com dedicação e com carinho e tratando a cliente sempre com esse mesmo amor, com essa mesma dedicação, nós atingiremos o nosso objetivo, tá? E com certeza a nossa carteira de clientes será sempre repleta, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima. E se cuidem!